é muito difícil. Ah, com certeza, né? É a inversão da ordem da natureza, né? Do filho se despedir da mãe, não uma mãe, jovem ainda, se despedir do filho pequeno de 5 anos. Você quer conhecer um pouco da Abigail? Roda aí. Como é que é para uma mãe saber que o pai jogou o filho numa ponte, né? Eu não acreditei, até quando eu vi pela imprensa os policiais na ponte. O pessoal sabia mais da história do que eu. Então acho que eu fui a última a saber de tudo. Tá ainda vários fatos acontecendo. E hoje eu só vim buscar meu filho e levar para casa. Eu queria agradecer o apoio que eu venho recebendo das mães, dos verdadeiros pais, dos homens de valor, porque eu achava que eu conhecia e eu não conhecia. Ele era um bom pai, eu achava, mas um bom pai não faz isso que ele fez com meu filho. Ele é um monstro, não tem cabimento, nível de crueldade. E a gente tá desolado. Ele acabou com a minha família, acabou com tudo. Qual foi a última vez que tu viu teu filho? Foi sábado. Ele tava ansioso para visitar o pai. Eu queria deixar ele feliz. Eu nunca imaginei o que ele ia fazer. O máximo que eu achei que ele ia fugir com o Theo. O máximo, eu nunca achei que ele ia pegar e ia matar o filho. Nunca. Tu já tinha recebido alguma ameaça dele? Não. Dizem, alguns falam, que ele tinha falado pros parentes, mas isso nunca chegou pra mim. Essas ameaças que ele tinha feito, que ia me matar, que ia matar. Ele falava pra eles lá. E eu acho que ninguém acreditou. E há quanto tempo vocês estavam separados? 3 meses. Eu não sei a separação em outubro, mas eu saí de casa em dezembro. Você mora onde agora, atualmente? Nova Hartz. Nova Hartz. Uhum. E o que fica agora? Qual é a mensagem que você deixa? Curtam o filho de vocês. Aproveita. Me desculpa. Peço perdão a você que está do outro lado da tela. E realmente, eu não sei como é que essa mulher arranja forças para poder... Deve ser uma dor que não tem tamanho, né? A dor que a Abigail está sentindo é algo... É o que eu falei já, não dá para medir, não dá para mensurar. E... separação recente, 3 meses, o casal estava separado. Eu não quero que me interpretem mal e também não quero que a justiça seja feita com as próprias mãos. Mas além do covarde, além desse verme chamado Tiago Felber, que é o vagabundo, eu não vou falar aquela palavra pai, não falei até agora com relação a ele, porque ele não é. Um pai não faz isso com o próprio filho, é o genitor. Mas além dele, alguns familiares dele sabiam dos planos que ele estava arquitetando, do que ele estava planejando. E eu não sei se existe alguma forma dentro da lei dos homens, porque a lei divina é implacável e é perfeita, mas eu não sei se tem como punir essas pessoas que já sabiam dos planos maquiavélicos do Tiago e ninguém ousou de ligar para Abigail e falar, olha, porque ela ficou sabendo tudo agora, né, Nanda? Ela ficou sabendo de tudo, que ele planejava essa questão aí de que ele queria matá-la. Aí ele viu que não bastava matá-la, mas para fazê-la sofrer, teria que ser o menino. A informação que nós temos é que a irmã dele sabia de tudo que ele estava planejando, outros parentes sabiam de tudo. Por que não abriram o bico? Por que não falaram, não alertaram? Eles também são culpados pelo que aconteceu com o pequeno Theo. Os parentes desse canalha que não merece, vou repetir o que eu disse ontem, esse canalha não merece respirar o ar que eu respiro, que você que está em casa respira, que a Abigail, que é a mãe do Theo, respira. Ele não merece respirar o ar.
Se você me pergunta, você é a favor da pena de morte, Mota? Não sou a favor da pena de morte, porque num país como o nosso, a gente sabe quais seriam as pessoas condenadas à morte. Seja uma forca, uma injeção letal ou uma cadeira elétrica. A gente sabe como é, né? Dos pobres, pretos, não é verdade? Né? Seriam os principais a serem levados à execução. Mas assim, uma criatura com... Essa é a postagem, ó. A imagem que está na tela eu postei no meu Instagram. Esse é o verme, esse é o canalha, que abraça o filho, mas será que um dia ele teve amor por essa criança? Será que ele teve um pouquinho de amor pelo menino? Porque o menino era apaixonado. Você viu e ouviu a Abigail relatando para o repórter Rafael Menezes, lá de Santa Maria, ela falando que o menino não via a hora de ver o pai. Ele não via a hora, ele estava o tempo todo lá pedindo para a mãe para ver o pai dele. Estava com saudade desse canalha, desse verme, desse ser nojento, repugnante do Tiago. E foi para morrer, né? Foi lá para morrer. Uma criatura dessa, não estou incentivando violência, nada disso. Mas uma criatura dessa não pode ficar... Sabe por que eu estou dizendo? Eu ainda sou pela lei, tem que ficar preso o máximo de tempo possível, mas uma criatura dessa não tem conserto, não tem recuperação nem ressocialização. Uma criatura dessa não pode ficar aí. A gente não pode bancar a hospedagem para um verme, para um demônio, para um satanás como este. A gente não pode pagar 4 refeições, 5 refeições por dia e a hospedagem dele no sistema prisional. A gente não pode fazer isso. E a família dele? Como é que... Será que vão levar? Não sei se vão escapar. Acho que escapar da legislação vão. De punição também. Mas vão levar na consciência para o resto da vida que ele avisou que ele iria fazer isso. Ele avisou sim para algumas pessoas da família dele lá em São Gabriel que ele iria se vingar da Abigail. Há um áudio circulando pelas redes sociais e esse áudio, a informação não confirmada pelas autoridades, Polícia Civil, IGP, Instituto Geral de Perícias, a nossa produção passou desde ontem, né, quando surgiu o áudio, desde ontem até agora há pouco, o pessoal ainda está tentando confirmar se é do Tiago ou não. Nós não vamos colocar este áudio no ar, porque não há confirmação que este áudio, esta gravação, seja dele. Até porque ele usa, a pessoa que fala, é uma voz masculina, obviamente, mas fala que fez uma loucurinha. Uma loucurinha? Loucurinha, tirar a vida do próprio filho? Então nós não vamos reproduzir o áudio, tá? Em respeito também à família da Abigail, né, em respeito de todas as pessoas que verdadeiramente amavam o pequeno Theo. Amavam o pequeno Theo. E eu tenho certeza que ele está ao lado de Papai do Céu. E peço a Papai do Céu, peço a Deus que continue confortando o coração da Abigail, da mamãe do Theo e de todas, repito, de todas aquelas pessoas que verdadeiramente o amavam. Eu estava pensando, enquanto a Nanda falava, Nanda, você falou que ontem, eu cheguei a ver nas redes sociais, a diretora, as professoras do Theo, reunidas com os coleguinhas de turma dele. E você imagina a cabecinha dessas crianças, porque uma parte já sabia através do pai e da mãe, a mãe comenta, fica sabendo, seu amiguinho foi com o Papai do Céu, né? Não está mais aqui, mas a cabecinha dessas crianças, como deve estar também, né, Nanda? Pois é, Mota, eu conversei um pouco sobre isso com a professora do Theo, que estava no velório, e ela contou, na verdade, que essa cerimônia que eles fizeram aqui, essa pequena homenagem durante a manhã, foi de explicação primeiro, porque, como eu disse, algumas crianças já chegaram à escola com a informação de que o colega tinha virado uma estrelinha, alguns tinham uma informação um pouco mais aprofundada, outros menos. Então, as professoras tiveram esse trabalho muito especial, muito importante nesse momento, de explicar, claro que de uma forma muito mais leve para as crianças, que, na verdade, o Theo tinha virado uma estrelinha, que ele ia cuidar dos
dos coleguinhas lá de cima, porque na verdade são todas crianças de 5 anos, são crianças muito pequenas. E aí eles fizeram cartazes, elaboraram cartazes de homenagem pro Theo e depois lançaram um balão branco, todos eles vieram vestidos de branco também, depois lançaram um balão branco. O que a professora disse é que parece que quando largaram esse balão, né, de gás no céu, baixou um pouquinho da energia que eles estavam e muitos acabaram chorando, se emocionando também. Claro que eu imagino a casa dessas crianças, né? Como pai, ter que explicar para o filho que, na verdade, o coleguinha foi vítima de um crime, sem ter que dizer que, na verdade, que ele foi vítima de um crime, sem poder dizer isso, para também não causar o trauma. Então, a cidade passa também por esse luto, né, geral, porque todo mundo que mora aqui, de certa forma, vai ter que explicar para os seus filhos, ficou sabendo de algum jeito, tem alguma relação com a Abigail. Essa cidade é muito pequena, é uma cidade que as pessoas se conhecem, né, um interior, então a gente sente esse clima pesado de luto e também as pessoas comentando na rua, né, sobre esse caso, até pela crueldade, pela frieza. Você falava, Mota, do Thiago ter planejado tudo isso antes, e o fato de ele ter pensado em matar a Abigail e depois ter pensado que, na verdade, matar o Theo seria uma forma melhor de atingir ela, mostra, com certeza, essa frieza que ele teve e também de cometer esse crime também em plena luz do dia. Meio-dia foi o horário que ele jogou o menino da ponte, uma ponte que, por conta da estiagem no Rio Grande do Sul, estava seca. Aí tinha água, mas não tinha correnteza, então o menino caiu nas pedras. E a polícia ainda trata da perícia do corpo do menino para entender se ele estava vivo ou morto antes de ser jogado, mas pelo que nós conversamos hoje mais cedo com o delegado do caso, é quase certeza já que o menino estava vivo. Nada indica que ele teria sido morto antes. Então, realmente, se a gente ficar recapitulando muito o caso, aí vem na cabeça o desespero, o medo, a inocência dessa criança e aí o luto todo dessa cidade que hoje também chora a partida do Theo. E o detalhe que eu não consigo, eu tento compreender, mas não dá. Depois de ter feito tudo isso com o próprio filho, o vagabundo, o monstro, vai almoçar. E depois do almoço, aí sim ele procura a polícia e se entrega. Meu Deus. Obrigado, viu, Nanda? Obrigado ao Cláudio Pato também. Bom caminho de volta aqui para a capital e bom trabalho, tá bom?